E aí, Oi, Davi, tudo bem? tranquilão, tudo. Só um Dá para ouvir bem? minutinho, só um minutinho que a Tranquilo. nossa tradutora de Libras vai entrar aí, que é a Jéssica. Olha aí, a Top. Jéssica. Tudo Oi, bem, Jéssica? Tranquila? top. Vamos caprichar no português, né? Porque a galera falou, pô, Lucas, você Eu convidou um cara de Portugal, agora a gente vai fazer questão de entrar para ver o sotaque tenho que, raiz, né? tenho que falar devagar, senão as pessoas não vão compreender, né? O sotaque português, quando falamos muito rápido, eu sei que é difícil. A minha esposa é brasileira e no início, se eu falava muito rápido, era difícil para ela compreender. Nossa, cara. Mas como que você conseguiu uma esposa brasileira? Começa contando aí pra gente. Xiii! É uma longa história, não é? Foi em Conte, plena conte. pandemia. Em plena pandemia, aí foi antes do lockdown em Portugal, antes de fechar tudo, eu fui para o Brasil. Nós conhecemos, nós já tínhamos tido contacto em crianças, mas conhecemos mesmo via Instagram. Nós éramos amigos em comum, mas começámos a falar por aí. Mas já as nossas famílias já se conheciam. E depois, em plena pandemia, eu fui lá para estarmos juntos também pessoalmente e etc. E foi aí que surgiu o relacionamento. Depois não consegui voltar logo para Portugal, continuei, tive que ficar lá mais tempo no Brasil porque os aeroportos estavam fechados, os voos cancelados. E começou aí, depois foi namoro à distância um ano e casamento. Olha, a última vez que nos vimos, depois de começarmos a namorar, foi 3 dias antes do casamento. De resto, foi tudo no namoro à distância, mas graças a Deus que compensou. E ela agora trouxe ela para Portugal, mais uma portuguesa aqui. Pô, legal demais, cara. É isso aí, não tem que ter filtro, não. O mundo é sem fronteiras. A gente tem Yeah. que chegar onde a gente pode chegar. E deixa eu te perguntar, você hoje está com qual idade, assim, faixa etária, assim, e sua esposa? Olha, eu tenho 26, faço 27 em junho, ela também já fez 26, fez 26 em janeiro. Olha só. Ela também é educadora física? Olha, graças a Deus que ela gosta muito de treinar. Ela é dentista, médica dentista, mas ela gosta muito de treinar, por isso é top. Uma esposa que treina. Para mim, acho que não conseguia casar com uma pessoa que não gostasse de academia, de ginásio. Caraca, eu já no meu caso, eu casei com uma pessoa, com uma empresária aqui do Brasil, chama Gabriela. Ela é o oposto. Atividade física para ela é muito esporadicamente, né? Para você ver como é que é as coisas. Sim, Mas o amor é o amor. É coisa bem separada. sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Pô, legal, cara. E Top. da onde que ela é aqui do Brasil e da onde que você de Portugal? Olha, Porque eu soube muito pouco sobre você. claro, a minha família é toda brasileira. Os meus pais do estado de Paraná e de São Paulo. E ela, mas eu já nasci em Portugal, eu sou de Lisboa, Almada, que é o que as pessoas conhecem mais, é Lisboa, é pertinho. E ela é de Juiz de Fora, Minas Gerais, é mineira. Pô, todo mundo pertinho aqui do Brasil, cara. Que show, cara. É, Mas onde que é a sua cidade? Eu nem tinha perguntado. você nem tinha perguntado. É bom, né? É bom saber, porque vai saber da onde que esse cara é, né? Apareceu do nada, assim, procurando o Nuno, de repente encontrou Yeah. ali, cara. Você tá vendo? É, no Eu nem caso, eu sei sou se o de Nuno está aí Ribeirão. na live ou não. Oi? Não sei se o Nuno está na live ou não. Vamos ver se ele aparece por aí. Será? Se ele tiver, diga um oi aí, Nuno. Manda um salve, alguma coisa assim pra galera saber que você tá aí. Bom, eu sou de Ribeirão Preto ali. Ribeirão Preto fica no estado de São Paulo, aqui. É um dos Ah, estados bem aquecidos, bem fortes aqui do nosso país, né? Economicamente. E é uhum. interior, né? É uma cidade bem do interior. Só que é uma cidade do interior que é bem grande. É bem grande, é uma cidade economicamente também bem interessante, bem movimentada, sempre bem atualizada com relação a tudo que está lançando no mundo em si, né? Top. Então, Ribeirão Preto é uma cidade grande. Eu conheci, por exemplo, aqui o Nuno e você através de duas pessoas maravilhosas, que é a Melina e o Jonas, né? Que foi jogador do Benfica, Sim, né? Não sim, sei sim, do se você Benfica. conhece.
ele claro. pessoalmente. E Ah, assim, pessoalmente, só de vista. Só de só de ver, vista. você deu aula para ela, né? Ou não? Para a Melina. Não, a Melina eu conheço aqui da academia porque nós estávamos sempre juntos. O Nuno, quando dava treino para ela, normalmente dava treino nos mesmos horários, então eu tinha contacto com ela. Mas o Jonas é mais de vista só, mesmo. Ah, não, legal. Ah, eu gosto sempre de ressaltar, trazer esses detalhes aqui para a live, né? Porque por mais que seja um bate-papo bem informal, eu gosto sempre de atentar os meus seguidores e as pessoas, não querendo ensinar muita coisa, até porque a gente está aprendendo mais do que ensinando aqui, mas é a Claro, sem riqueza dúvida. desses detalhes, né? A riqueza desses Sem detalhes dúvida. que, tipo, faz você se abrir para o mundo de uma maneira muito rápida. Porque é de 2 anos para cá que eu venho, por exemplo, estudando diversos idiomas, que é uma coisa que eu escolhi depois de ter Uhum, estudado muitas metodologias de treinamento, já tinha feito certificações de praticamente todas, de CrossFit até as outras, né? E aí eu coloquei isso para mim e abriu assim os horizontes de uma maneira que nem eu esperava que ia abrir. Foi assim, maravilhoso. E hoje, por top. exemplo, você estuda algum idioma diferente ou não? Não, olha, aqui, principalmente o que eu uso mais com alunos que eu tenho é o inglês, português normal, o espanhol aqui também é bem comum porque como é divisa com Espanha, os portugueses em geral conseguem falar espanhol. Então eu sou mais na base de inglês, português e espanhol, são assim aqueles idiomas que eu falo. Mas já tive uma aluna minha que fiz uma recuperação do joelho dela, italiana, e ela falava mal inglês. Então a comunicação nossa era complicada. Aprendi umas palavras em italiano, mas tinha que ser. Fui aprendendo, ela também conseguia expressar um pouquinho em inglês, mas foi uma recuperação assim nesse aspecto da linguagem foi bem fixe, como nós falamos, bem legal. Ah, é bem desafiador, né, cara? Bem Sim. desafiador. Eu também, um dos motivos que me despertou essa questão de estudar diversos assim idiomas, não é só a questão de estudos e negócios, que é um projeto futuro, né? Até Uhum. porque estudos e negócios, quando você fala de outro idioma, né, de outra nacionalidade, precisa de um certo tempo, né, Claro, de sem dúvida. estudo com relação a esses idiomas. Não adianta eu querer aprender o francês em 1 ano, 6 meses e querer fazer uma pós-graduação bem na É, França, né? não dá. Porque aí vai ficar extremamente complicado. Porque na hora que a gente fala isso, parece óbvio, parece, Uhum. parece fácil de se entender, mas na prática a nossa cabeça não funciona dessa forma, né? A nossa cabeça É acha que verdade. se a gente começar hoje é igual perder peso, né? Se a gente começar hoje, amanhã a gente perde Já 50 sabe, quilos. não é assim. Os E, alunos e aí eu, também pensam dessa forma, quer começar hoje e amanhã quer perder 30 é, quilos? isso acho que é uma luta que nós temos sempre. Às vezes, tenho alunos meus. Nós sabemos que a curva nunca é linear, não é? Às vezes podemos perder muito e estagnar, ou começar estagnados e depois perder mais, mas isso é uma luta que eu tenho, principalmente relacionado com perda de peso, é, é, é explicar para eles todos os benefícios que o exercício tem, fora o peso, para tirar o foco deles do peso, porque eles a estarem a fazer exercício vão estar a melhorar tudo, mesmo que não percam peso, então eu tento passar esse logo, claro que o objetivo vai ser sempre perder peso, mas tento passar sempre essa ideia de vais melhorar a tua saúde, vais melhorar a tua condição física, vais melhorar o colesterol, a pressão arterial, diabetes, porque no longo prazo, se a pessoa comer bem, se a pessoa treinar bem, o peso vai baixar. Mas eu pessoalmente tento tirar essa ideia porque as pessoas têm sempre isso na cabeça. Eu vou começar a treinar hoje, na semana a seguir, não perdi peso, começam a desanimar e não é assim, né? Não é rápido. Depende de caso para caso, cada pessoa é um caso diferente. E o que eu acho que eu mais procuro também ensinar aqui, além disso daí que você comentou, né, de cada pessoa é um caso diferente, é também trazer o que você falou que traz muito por parte
dos seus alunos, né? Que é explicar que tudo tem um benefício, mas um benefício muito além do superficial que a gente quer, que é essa Claro, questão de números, sabe? sem Que é a dúvida. questão de 5 quilos, 10 quilos, porque o processo das coisas é que torna as coisas muito mais prazerosas e muito mais lindas, né? Muito mais bonitas. E quando a gente consegue, né? Quando a gente Uhum. consegue criar essa conexão, né, do aluno para com o processo, para com os detalhes, aí fica extremamente prazeroso a perda de peso e Claro, sem só dúvida. deslancha os resultados. E, Até porque a gente sabe, né, Eli, que essa questão de perda de peso, ela vai muito também de estresse que você passa no dia a dia, que desencadeia, né, produções de hormônios que atrasam a sua vida, como o próprio cortisol, né, que é um hormônio uhum, derivado do trabalho seu, do estresse, como outras coisas também, que a própria questão da alimentação. Tudo isso, hormônios e alimentação, essa regulagem é o que faz você ter um sucesso absurdo com relação a peso. A atividade física, sim, é muito importante, né? Mas a gente sabe que pessoas que treinam 2, 3, quantas vezes quiser por dia, se ela não se alimentar corretamente e se ela não descansar para claro, abaixar esse nível de estresse, né, não adianta de nada, né? sem Pelo dúvida. contrário, né? Ela se rebenta, né? Claro, eu tenho alguns alunos meus que eu costumo dizer, por exemplo, eu estou com ele, eu digo para o meu aluno, olha, eu estou contigo 2 vezes por semana, que é 1% da tua semana toda. Eu com 2 vezes por semana não vou conseguir controlar os 99%. E isso é que vai fazer mais. É só uma ajuda, nós só damos uma ajuda. Se a pessoa não come bem, não dorme bem. Eu até tenho um post no Instagram sobre só a perda de peso, falando dessas coisas, de dormir bem, de comer bem. Se a pessoa não fizer a parte dela, o nosso trabalho vai ser só estar ali com a pessoa 2 horas por semana a tentar ajudar um pouco mais, né? Mas que não vai fazer toda a diferença se a pessoa não também quiser mesmo isso de verdade. Então, aí cabe a gente ajudar, né? Ajudar com essa Claro, parcela, igual você falou, de 2% com as pessoas e fazê-las entenderem, né? Porque cada vez mais, né, no nosso mundo globalizado, né, a gente tem acesso, né, melhor a todas as educações, né? Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, a gente não tinha acesso à medicina esportiva, por exemplo, para ter para nós, claro. pessoas simples. Simples que eu falo, Uhum. não atleta, não competidor, né? A gente não tinha esse acesso. Muitas das profissões, como nutricionista e psicólogo, também era inacessível. Pelo menos eu Sem não dúvida. conheço pessoas que utilizavam desses profissionais na geração dos meus pais, né? Uhum. Então, aí a gente sabe que hoje, por exemplo, tem esses profissionais. Só que a gente tem que tomar cuidado com aquele detalhe que a gente aprende muito dentro da psicologia, quando a gente tem, né, um profissional de psicologia ao nosso lado, que são as zonas de conforto. Claro. Porque as zonas de conforto psicológica é as que fazem, tipo assim, você ter um sucesso absurdo no que você quiser ou você ter um fracasso absurdo no que você quiser. E essas zonas de conforto, elas enganam, trazem ilusões pra gente, muito fáceis. E a gente começa, às vezes, contratar um personal trainer, né? Como você, como eu, e aí a pessoa vira e fala, meu, em 2 meses eu quero que você, ela usa até você, né? Sim, Você sim. Se fôssemos nós. faça com que eu perca 15 quilos, 10 quilos, né? E aí você começa a fazer perguntas se ela tem os outros profissionais para ajudar, você vê que não, Claro. né? E você vê que muitas vezes também não quer, está fechada por N motivos para a Uhum. crença com relação a esses outros profissionais. Aí em Portugal, aí, por exemplo, essa questão desses multiprofissionais,
é muito disseminado, disseminado é uma palavra muito, você entendeu, né? Disseminado Sim, é sim, muito, sim, sim, muito sim. espalhado. Aí Sim, a dá para galera perceber. adere essas ideias hoje. Então, eu acho que aqui, hoje em dia, tem vindo a melhorar bastante. Eu acho que talvez o que tem entrado mais em ligação será parte dos nutricionistas e dos profissionais de exercício, os personal trainers como nós. Parte da psicologia eu acho que ainda está, infelizmente, talvez mais aplicada aos atletas já se vê mais, mas aplicada à pessoa comum, digamos assim, não atleta de alto rendimento, eu acho que ainda não há muito essa interligação entre nós e psicólogos, por exemplo. Uma área que eu infelizmente ainda noto uma divergência muito grande é entre médicos e nós profissionais de exercício. Eu, por exemplo, tenho formação em pré e pós-parto e gosto muito de trabalhar com grávidas e aparece muitas vezes uma grávida, por exemplo, que chega perto de mim e diz-me assim, o médico disse que eu não posso fazer nada. E eu pergunto, ou só posso fazer hidroginástica. E eu pergunto, porquê? Tens alguma abertura do colo do útero, algum descolamento de placenta, que são fatores que não deixam mesmo fazer exercício? E ela diz-me, não, porque para evitar, só para a gravidez ser mais tranquila. E tudo o que ela precisa durante a gravidez é reforçar a lombar, reforçar glúteos, reforçar músculos que vão ajudar depois ela a carregar o bebê, fazer exercícios específicos para prevenir incontinência urinária. E estou a dar esse exemplo das grávidas, que é uma coisa que eu noto muito. Infelizmente, eu noto que ainda há muitos médicos que, com a ideia old school, ideia antiga. E claro que já há muitos também completamente o oposto, que dizem vai para o ginásio, fala com um profissional de exercício, mas aí nesse aspecto acho que há muita divergência ainda. E agora estou-me a lembrar, por exemplo, da parte de osteopatia, por exemplo, eu acho que já está bem interligado também connosco. Fisioterapia também, assim no geral do que eu estou a lembrar, acho que talvez a parte da medicina, dos médicos e nós, eu acho que é onde a lacuna está maior. Não, show, bom que você falou isso, cara. Porque isso aqui no Brasil também tem muito, cara. E eu e meus amigos profissionais de todas essas áreas, até por isso que a gente faz essas lives, eu falo a gente, né, porque eu não sou nada sem você, você não é nada sem eu, dentro desse mundo, né? Então aqui nada mais é que um bate-papo para expandir a Claro. consciência e crescer. E aqui a gente conversa bastante também sobre esses pontos, né? Porque um quer ajudar o outro. Muito Uhum. pouco, né? Muito pouco, vamos falar real. Mas É assim, verdade, é verdade. dentro dos amigos das outras Uhum. áreas, um quer ajudar o outro e quer conscientizar o outro do porquê que age de determinada forma, sabe? E, por exemplo, esse enfrentamento com relação aos médicos, em Ribeirão Preto, por exemplo, a gente tem que começar sempre a olhar a questão econômica, a questão local, independente de onde a Uhum. gente esteja, sabe? Mas em Ribeirão Preto, que é uma cidade de 700 mil habitantes, que não é uma cidade pequena, e tem essas características econômicas com relação à visão global, né? Tipo, tem isso sim, mas tem isso do mesmo jeito que você falou, 8 ou 80. Só que graças a Deus Claro. hoje, né, por posicionamento, aí é um ponto que os profissionais têm que, sabe, firmar, Uhum. firmar. Por posicionamento profissional, tem diminuído os profissionais que agem dessa forma como você disse. 8 ou Claro. 80 também, onde que ele pega uma gestante, o médico pega uma gestante, o geriatra, tudo, e vira para ele e fala, olha, você tem que comer Y e também Uhum. não pode fazer atividade física. Quer dizer, né? Uhum. Ele atuou em duas áreas que não é da formação dele. Sim, exatamente. Ele Eu estava a ver atuou. aqui, claro, desculpa, eu estava a ver aqui que a Thalita disse, infelizmente o médico ainda interfere demais em relação aos outros profissionais. E sem dúvida, porque
apesar de eu sentir que nós, profissionais de exercício, estamos cada vez com mais peso, o médico, perante as pessoas, é sempre um médico. É sempre o médico disse isto. Então, é lei. Nós ainda temos uma palavra como se fosse inferior ao médico, apesar de eu achar que já está bem melhor. Então, complica quando é algum médico que não faz exercício, principalmente porque se ele não faz, já tem mais dificuldade em saber o que é que o exercício vai trazer de bom. Eu, por exemplo, tenho alguns alunos médicos também e estou sempre a passar essa ideia para eles passarem também aos utentes deles. E em cima disso que você falou, e voltando ao que eu estava dizendo, por exemplo, com relação aos médicos, que eu já bati papo com amigos médicos, no começo a gente sempre quer, né? Por que o médico falou isso para você, tudo. Aí meus amigos médicos me falou assim, Lucas, primeiro de tudo, calma, respira. Eu vou te explicar o porquê que a maioria dos médicos fazem isso, né? E ele explicou, né, que a grande parte agia dessa forma porque eles lidam com a vida, com o risco da vida da pessoa de uma maneira muito emergente comparada a... Cortou? Cortou um pouquinho, vou achar só um pouquinho. Já voltou. Voltando a falar. Ele falou que os médicos, eles lidam com a vida da pessoa de uma maneira muito mais emergente, sabe? Muito mais perigosa, porque ele assina as medicações, é ele que orienta a pessoa, então ele está responsável pela vida da pessoa de uma forma muito mais forte que você, educador físico, que está dentro de uma academia, né? Só que, aí esse amigo médico ele falou, só que, Lucas, cabe você, né, ter a força suficiente, que aí é uma coisa que falta muito, falo por mim, né, educador físico, a gente estudar constantemente, que é uma coisa que os médicos fazem de maneira mais forte, sabe? Para poder, com convicção, que é o que você fez, estudou, com relação a gestantes, né? Para ter mais convicção de poder virar, né, para o aluno e dizer para ele que é uma contradição. É uma contradição do médico ele agir dessa forma. Por quê? Porque às vezes ele quer te prevenir de uma coisa, porque ele lida com esse medo, né, de sua vida ficar muito em risco, e ele está atuando numa área que ele não tem informação nenhuma. Então, o tamanho do risco que ele está proporcionando para a pessoa em cortar a atividade física dela 100%, dessa forma, é muito maior do que ele falar, fulana, você vai sair daqui, você acabou de ter uma gestação, ou você está tendo uma gestação, me passa o contato, o telefone do seu profissional de educação física para eu conversar com ele, né? Claro. Só que, às vezes tem essa lacuna, né? Às vezes o profissional ele trabalha com muito plantão também, que é outra coisa que o meu amigo médico falou, trabalha com muito plantão, tanto particular quanto público para convênios, né? Porque aqui tem essas duas subdivisões, eu acho que aí também deve ter. Também é igual, né? É igual. Também. Então, eles trabalham numa produtividade muito alta. Então, aí também cabe nós conscientizar o aluno disso, primeiramente, e virar para o aluno e falar, me passa o contato do seu médico. Claro. Porque aí vira uma sinergia de amor, vira uma sinergia de profissionais, um ajudando o outro. E isso serve, eu dei esse exemplo, mas isso serve para nutricionistas, isso serve para todas as outras áreas, porque o que acontece também, né, de educadores físicos, às vezes, quererem passar dieta para os seus alunos, e é uma coisa inadequada, como também nutricionistas, às vezes, quererem te dar dicas, comentários de atividades físicas que você tem que fazer, né? Então, a gente tem que entender bem esse lado. Você acha que vai muito de encontro também com você, essas dicas? Sim, eu pessoalmente, lá, a academia onde eu trabalho, quando a pessoa inscreve, ela tem avaliação connosco
e tem avaliação de nutrição também, com os nutricionistas. E o que eu costumo dizer sempre, quando eu faço a avaliação primeiro do que elas, na maior parte das vezes nós que fazemos primeiro, é sempre, olha, eu até te posso dar um ou outro conselho geral relacionado com nutrição, daquelas assim guidelines que nós também temos a obrigação de saber, mas um plano de nutrição não vou fazer, por mais que eu saiba, não vou fazer um plano de nutrição porque os nutricionistas são nutricionistas e eu não. Então eu pessoalmente acho que nós podemos até dar algum guideline geral de coisas básicas, mas encarregar a função de ensinar aos nutricionistas de fazer o plano. É de isso. nutrição. A gente sabe, né, que tudo tem um limite, né? E a gente sabe qual é o limite, né? O legal é a gente sempre deixar claro, né, para as pessoas Claro. que, pô, eu posso te falar o que faz bem para você, tipo carboidratos de alto índice glicêmico, de baixo índice glicêmico. Só que eu adoro terminar minhas falas, cara, falando que, meu, isso daí é só para te ajudar a ressuscitar. É só para te ajudar a sair do sedentarismo, não sei se essa palavra, Sim. não sei se essa Claro. palavra do sedentarismo nutricional, né? Eu acho que eles devem utilizar outra palavra. Então só serve para te dar aquela máscara de oxigênio dentro do avião, sabe? Colocar e respirar. Só. Mas cabe o profissional a trabalhar com a sua individualidade. Eu falo bem claro e bem duro, que é uma coisa que a gente tem que ter uma postura muito mais firme, né? Porque duro não quer dizer ignorante. Duro quer dizer firme, sabendo do que está falando. Eu falo para eles. Porque depois daí, você não vai chegar em lugar nenhum. Não vai perder 5, 10, 20 quilos com essas minhas dicas. E se perder, né, vai ser por sua conta e de uma maneira que você vai perder muito mais massa magra, né, do que a própria massa gorda, que é o que mais interessa para a gente não ter tipo de doença nenhuma, né? Não acha, Sem dúvida. não acha legal essas ideias? Concordo a 100%. Concordo a 100% nesse aspecto. Mas diz aí, como é que funciona? Como é que funciona a faculdade aí? Por exemplo, Olha, pode dizer até do ensino médio, sabe? O ensino médio para jovens, para as crianças. Como que é em Portugal, antes de você chegar na faculdade? Os ensinos, eles são muito fortes em que aspecto? Aqui em Portugal, eu acho que aí no Brasil é primeiro, segundo e terceiro ano, o secundário aqui é 10º, 11º e 12º. Que é quando escolhemos, pré-escolhemos a área que queremos ir. Mas aqui eu acho que o ensino é bom, funciona bem. Claro que tem muito, se fosse eu a mandar muitas coisas eu mudaria, mas aqui no secundário nós normalmente escolhemos, assim, regra geral, a área de ciências e tecnologias, que é a área mais abrangente, que foi o que eu fiz também. Tem a área de economia e tem a área de línguas e humanidades. Não sei quais são as três áreas que tem aí, assim, as principais, mas aqui são estas três. E eu fiz ciências e tecnologias. Aí eu acho que tem um vestibular final. Aqui nós temos sempre 2 exames, por exemplo, matemática, português, biologia, que são os exames que depois fazem média com a nossa nota para entrar na faculdade. Olha, aqui a faculdade são 3 anos, mais 2 de mestrado. Aí não sei como é que funciona isso, é quanto tempo? Faculdade de... No caso aqui de educação física são 4 anos. 3 anos, os 3 primeiros, você adquire o diploma para dar aulas em escolas públicas e particulares. E aí o último ano é para você ter o diploma, o segundo diploma, que é para você também dar aula em clubes e academias. Se você não fizer um ou não fizer outro, você não pode atuar em determinado local. Ok. Percebi. Nós aqui temos, para podermos dar aulas nas escolas, tem 3 anos é a licenciatura. Para ficarmos licenciados, podemos, digamos que somos técnicos de exercício físico.
Mas para poder darmos aulas na escola, temos que fazer ou mais 2 anos de mestrado em ensino, ou então mais 2 anos de mestrado em exercício e saúde, ou treino desportivo, para a parte de ser treinador, de alguma modalidade esportiva. Mas é um pouco por aí. Um, o que eu acho que falta, já agora, uma coisa que eu acho que falta já antes da faculdade é alguma, não sei se no Brasil também vocês já deram por essa falta, mas alguma disciplina relacionada com finanças, não sei como é que fala no Brasil, o que é a vida de um adulto. Porque eu, por exemplo, acabei a faculdade, comecei a trabalhar, não sabia nada como é que eu abro atividade nas finanças, o que é o IVA, o que é um IRS, não sei como é que fala aí. Eu acho que é uma lacuna gigante as crianças hoje em dia não terem conhecimentos em relação a isso e em relação à parte de comunicação também, como nos comunicarmos, apesar de ser falado em algumas disciplinas, mas comunicação em específico, até na faculdade eu acho que falta. Como é que eu falo com um cliente meu, como é que, em geral, eu acho que é uma lacuna que deve ser preenchida. Não sei qual é a tua opinião. Eu achei muito interessante tudo isso que você falou, porque você vê que é uma força bem europeia, né, que está por cima do ensino mesmo português, né? E aí o povo vai falar, lógico, Lucas, Portugal está na Europa. Não é nem por causa disso, sabe? Porque é uma força mesmo. Eu gosto de observar esses detalhes. Porque aqui, por exemplo, no Brasil, o ensino médio, que é para as crianças, quer dizer, o ensino fundamental, que é para as crianças, o ensino médio, que aí já é para o jovem, adolescente, né, antes de chegar na faculdade, ele desde já é bem generalista em todas as matérias. Todas as matérias possíveis que você imaginar tem para a criança e para o jovem, né? É tudo opinião minha, viu? Essa live é tudo opinião minha. Então, e Então, minha também. né, eu posso fazer outra live refalando tudo que eu estou falando de novo, sabe? Para melhorar ainda a minha observação, meu ponto de vista. Mas eu olhando, né, para esse modelo de ensino educacional por parte do Brasil, que é muito generalista, fica muito caracterizado essa questão que eu até cheguei a comentar com você no nosso bate-papo de WhatsApp, que é essa questão, de tratar a pessoa, né, com modo de escassez, sabe? De sobrevivência, de uma maneira muito forte, onde que não dá a independência para a pessoa dentro do que você falou. Matérias voltadas a tornar uma pessoa psicologicamente de atitude mais adulta, sabe? Claro. Eu vejo que alguns Sem outros dúvida. países, outros continentes também, como a própria Alemanha, que é um dos idiomas que eu estudo, tem matérias que a gente considera de adulto no ensino infantil. Ok. Então aí a gente pergunta, será que isso é bom? Eu, Lucas, eu vejo que é bom. Eu vejo que é muito bom. Até porque eles dão de uma maneira lúdica. Eles não dão de uma Claro, tem maneira... aplicado à idade da criança, sim. Isso, aplicado à idade de uma criança, desde pequeno, né? Uhum. E aí é o que eu ia explicar em cima do que você falou dessa diferença. E no Brasil também, a aprovação aqui, ela é progressiva. Então, quer dizer, não tem reprova, né? Não sei se isso ainda funciona no ensino médio e no ensino fundamental, eu preciso até me certificar. Mas por muitos e muitos anos foi dessa forma. E isso também eu vejo como muito prejudicial, sabe? Ok. Até porque a prova em si de cada matéria para as crianças e para os jovens, ela fica um negócio que, tipo, não tem muita importância, sabe? Eu sinto isso, porque eu já passei por isso como jovem, como criança, e eu sentia isso. Não tem importância, não tem reprovação, sabe? E a gente, como qualquer jovem, qualquer criança, quer apenas o gostoso da vida, Claro. né? Então aí acaba pendendo para isso. Só que na hora que a gente migra para uma faculdade, fica muito pobre, né?
o nosso conhecimento, tanto de todas aquelas matérias que a gente já viu, né? Extremamente generalista, né? Para que a gente possa sobreviver frente a tudo, só que de uma Uhum. maneira muito superficial, sabe? A gente chega bem enfraquecido. E aí na faculdade teve uma live aqui que eu fiz com um amigo mesmo que estudou comigo, que hoje é técnico de futebol, né? Numa live eu falei, né? Ele tem a opinião oposta, ele é a favor desse generalismo, sabe? De Uhum. matérias, sabe? De matérias. E eu achei muito ruim isso, que eu comentei com ele. Eu acho muito ruim para nós, porque até mesmo na nossa faculdade, como educadores físicos, pelo menos eu, não sei agora, eu sempre gosto de falar isso, não tive matérias que, tipo, me tornasse um empreendedor, me Sem dúvida. tornasse um empresário de atitudes, de comportamentos, né? E aí é onde que, tipo, pô, me prejudicou demais, porque eu fiquei trabalhando em alguns lugares até certo ponto, né? E aí depois eu precisei decolar sozinho. E na hora que eu Uhum. precisei decolar sozinho, eu me vi sem chão nenhum, né? E aqui, por exemplo, acontece isso, né? E aí você falou também que a grade na sua faculdade também, tipo, não tinha matérias relacionadas a negócios, a administração, a contabilidade, né? Nada, nada relacionado com isso, porque eu acho que tem a ver um pouco com a mentalidade, não diria do povo português, mas das pessoas em geral. É tipo, ah, eu não sei a percentagem, mas sei lá, se calhar 95% da população tem na cabeça que vamos estudar, vamos trabalhar para alguém, vamos ganhar aquele salário base e vamos viver a vida tranquilo e pronto. E depois há aqueles 5% que querem mais do que isso, né? E fazem por isso a extra faculdade, porque na faculdade nós somos ensinados um, para o básico. Eu, por exemplo, eu costumo dizer que, claro que não é 100% assim, mas que em 6 meses de estágio que eu fiz na academia a lidar diretamente com as pessoas na área em si, aprendi quase mais do que em 3 anos da faculdade. Não é assim, como é óbvio, mas, mas na prática houve muitas coisas que eu fui dando pela falta e só em contacto com as pessoas é que dá para compreender essas coisas. Como, por exemplo, relacionado com um aluno numa avaliação, como abordar a pessoa em relação ao treino personalizado, como lidar com a pessoa em termos psicológicos. Eu, na faculdade, nós temos uma disciplina de psicologia no desporto. Isso é uma coisa boa. Mas a parte de comunicação, como nos expressarmos em público a dar uma aula de grupo, por exemplo, são coisas que faltam, na minha opinião. Então. E isso fica de dica. Eu também converso muito com os alunos, porque às vezes tem alunos que estão especialistas em matérias onde que lidam com produtos e com negócios assim, em valores muito altos, né, Eli? E tipo, eles Uhum, também não tiveram esse alicerce. E aí o tombo deles foram muito maiores. E na hora que eles começaram a me acordar para essas realidades, eu falei, nossa, cara, se eu sonho um dia em ter algo muito grande, eu preciso ir atrás. E tem um ponto muito claro. legal também, para meio que já finalizar esse tipo de assunto, tem um ponto legal, é que a questão mesmo do tempo de tracionamento, sabe? Para os Uhum, negócios darem certo. E o tempo de tracionamento ele depende de muita atitude de negócios que você tenha, sabe? claro. Por exemplo, essa atualização de rotinas digitais que a gente tem que fazer para com essa nova liderança mundial que Uhum, vem surgindo, né? Liderança mundial que vem surgindo, eu venho falar da maneira micro, que é a sua claro. liderança para com os seus alunos, a sua liderança para com tudo e com todos. Então, esse novo modelo de liderança, de você ser um influenciador, cara, atividades assim que, tipo, exige que os profissionais façam, e eu, de cada oito, oito amigos, dois fazem, né? Até porque muitos não vê a necessidade de fazer lives, de ter uma conta de Claro. Instagram, né? E a gente sabe que, pô,
precisa, né? Ainda mais você que trabalha com isso aí, que está constantemente postando e desenvolvendo suas coisas. Mas fala para a galera, por exemplo, aí, porque esse assunto foi bom. Mas fala para a galera aí duas coisas, uma coisa boa e uma coisa assim que você fala, pô, me decepcionou no seu percurso assim de faculdade. Pode ser até engraçada, coisa engraçada ou coisa muito triste que você fala, meu, Durante a faculdade, isso. ah, a faculdade em si, eu acho que é sempre é de onde nós normalmente, regra geral, tiramos amigos para a vida, né? É onde nós temos. Eu acho que quem não experimentou a faculdade perde muito, perde muito, perde muito. Mas em termos de algum. Tu até tinhas-me falado dessa pergunta já, e em termos de episódios assim que me tivessem deixado super, que me tivessem marcado pela positiva, hum, para mim, eu acho que, apesar de não ser alguma coisa engraçada, assim, eu acho que o estágio, na prática, foi quando eu percebi, ok, é mesmo isto que eu quero, estar na academia. Foi aquela parte que eu achei assim mais. Porque eu entrei para a faculdade porque eu sempre gostei de desporto, eu sempre pratiquei desporto, e foi naquela de é o que eu gosto, eu vou para desporto, mas nunca pensei que ia ser um personal trainer, eu fui porque era desporto. E quando eu comecei a fazer o estágio, na academia mesmo, é que eu percebi, ok, é isto que eu quero. Então talvez seja a parte que eu gostei mais do curso todo, foi aquele final que eu percebi que era mesmo isso que eu queria. Até porque no fim, eu até aí jogava futebol e tinha propostas nessa altura para ir jogar, na altura ia jogar para o Dubai, ou então começar a trabalhar na academia, que também eles queriam que eu ficasse lá. Então foi bem difícil, porque eu, por outro lado, queria começar a trabalhar, mas por outro lado, queria ir experimentar, talvez, desse jogador de futebol lá fora e ganhar mais dinheiro. Mas optei por ficar na academia, ficar perto da família e, como estava na área que eu gostava, optei por aí. E algum episódio assim mais triste que me tivesse marcado na faculdade? Olha, eu não lembro assim de nada em específico que eu não tivesse gostado mesmo, de todo, ou que eu tivesse ficado muito triste. Mas apesar de ser um pouquinho engraçado, eu lembro, nós aqui temos, aí fala calores, quando as pessoas entram na faculdade no início, é calores também. Ela chama de Então, bicho, aqui chama de bicho. bicho, ok. Eu todos os anos tinha o costume, eu entrei no segundo ano, normalmente nós somos os veteranos e nós é que praxamos, nós é que fazemos as maldades aos calores. E eu tinha sempre o costume de ser calor infiltrado, ou seja, eu entrava na faculdade como um calor também e fazia de conta que era calor no meio deles. E teve uma semana que já era mais ou menos o quarto dia da semana e eu ainda estava infiltrado, ainda ninguém sabia que eu já era um veterano, não sei como é que fala aí, quando já estás acima deles, Veterano. mas pronto. Pronto. Ia ter uma reunião no anfiteatro da escola e estavam os calores todos a entrar, eu entrar no meio deles e de repente uma professora chata lá parou-me assim, não, tu não entras, tu não és calor. Aí eu nessa hora fiquei triste e chateado ao mesmo tempo e eu com a professora, não professora, porquê que eu não sou caloiro? E a professora, não, tu não és caloiro. E eu assim comecei a dizer, a professora está a dizer que eu não sou caloiro, não me deixam entrar. E toda a gente assim, o que é que se passa, o que é que se passa, o que é que se passa? E eu virei as costas, fui embora. E o que é facto é que eles não desconfiaram, mas eu fiquei um pouquinho chateado porque foi quase como uma discussão com a professora ali, por causa de uma brincadeira que os professores podiam tentar entrar mais nisso, mas infelizmente há muitos professores lá que são anti-praxe, anti essas coisas do início, eles não gostam. Então fazem de tudo para estragar. Eu acho que essas brincadeiras é que são saudáveis ao início porque ajudam os alunos a criarem laços, os alunos a conseguirem se conhecer melhor. Então, apesar de não ser uma coisa assim grave, era uma brincadeira, mas foi uma coisa que me deixou triste porque revela o espírito anti essas coisas que alguns professores têm. Não sei se deu para perceber aí. Entendi. Não, mas é muito legal, cara. Isso acontece aqui com frequência, né? No meu caso de dois momentos aí na faculdade,
primeiro momento que foi muito triste, cara, mas foi muito cômico, foi quando, por exemplo, eu fui fazer uma matéria de salto em distância, naqueles bancos de Ah, areia, sabe? uhum. Cara, era começo de semestre, 90 pessoas na sala de aula. É aquela fase que tá lotada a sala de aula, sabe? Sim, 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 no início. Sempre o começo, no início. Meu, eu era tão apaixonado e tão motivado por estar fazendo aula de educação física que eu fui num tiro para fazer aquele salto no banco de areia. Do jeito que eu fui, acabei virando uma piruleta e caindo de costa, cara, no banco de areia. Pensa na vergonha, cara. Pensa na vergonha. Imagino, Essa foi a parte imagino. muito ruim. Só que, tipo assim, muito Fogo. ruim, principalmente por causa do comentário da galera, sabe? A galera com aquela mentalidade que eu te falei, de, pô, meu, menos, bem menos, você é muito animado, cara, você parece que você entra de corpo e alma em tudo que você faz, não precisa de tanto, você só precisa de 6 para passar na prova. Você não precisa de Claro. 10. Aí que eu fiquei bem triste, né? E momento bom para mim, por exemplo, foi porque eu fiz a faculdade bem focado, Uhum. né? Um estudo bem forte, só que também tem um viés aí meio negativo que eu vejo, né? Mas que viés negativo que é esse? É porque eu sempre vim de uma educação familiar bem religiosa, sabe? Bem forte religiosa. E isso foi o bom que me deu muito foco durante a faculdade. Só que o ruim é que o período de faculdade, né, é o período que a gente mais aprende, né, a curtir um pouco mais a vida, né? E eu, no período de faculdade, curti a vida zero, cara. Eu fui até o fim estudando focado enquanto tinha várias e várias festas durante a semana de Olha, faculdade. isso é Infelizmente, um. eu fico até triste, cara. Eu choro de tanta pessoa bonita que tinha naquela faculdade, amigos, amigas, né? Então, Isso, acabei. eu acho, eu acho muito curioso falares isso porque a minha família também é super. E nos tempos de faculdades todos, eu era aquela pessoa que diziam: Ah, vais à festa hoje? E alguém comentava: Ah, não, ele nunca vai nas festas. Ah, não, ele não sei o quê, porque eu nunca fui talvez a um jantar, dois jantares, eu não era aquela pessoa que ia nas festas, porque nunca gostei também muito daquele ambiente quando as coisas começam a ficar mais a descambar, no fundo. E também fui sempre educado a tentar marcar a diferença nesse sentido. Então é uma coisa que eu também às vezes ficava triste, mas os meus colegas já sabiam que eu não ia nessas coisas, não era muito. Por exemplo, logo que eu entrei na faculdade, quase queriam me obrigar a beber cerveja, que é uma coisa que eu não gosto. Eu até gosto de álcool, de algum tipo de bebidas, mas cerveja não gostava. E era quase que uma religião. Quem entra na faculdade tem que beber cerveja. Tem que quase vomitar de tanto beber cerveja. E isso é uma coisa que eu fui firme e nunca passei limites. Mas achei curioso falar disso porque comigo foi igual. Exatamente a Ai, mesma coisa. tá Nada, vendo? nada, nada. Então, possivelmente nós somos irmãos e não sabíamos, né? É, de certeza, de certeza. Eu tenho descendência de portugueses, né? Bisavô, Ah, bisavó português. Preciso ver até a questão dessa cidadania aí, rapaz. Eu preciso ir atrás para ver. bora. Mas o que eu ia te perguntar, cara, com relação a quais os lugares que, por exemplo, você, como um bom português, pode falar lugar, cidade, não precisa falar, às vezes, se você quiser falar lugar, cidade, um Uhum. local interessante, que tipo você recomendaria para a galera daqui, para os seguidores, para mim, falar, meu, Para virem ó, aqui. 3 lugares em Portugal que você tem que ir, tal, tal e tal. Ok. Olha, é uma pergunta complicada, né? Porque Portugal eu acho que é um dos países mais, mais pequenos com mais coisas para se conhecer. Eu, por exemplo, sempre cresci em Portugal e se eu todos os anos da minha vida quisesse conhecer um lugar diferente em Portugal, eu conhecia um lugar diferente em Portugal. Porque Portugal, em termos de cultura, é muito rico. É um dos países, arrisco a dizer que é dos países talvez mais ricos em termos de cultura e história e coisas para se ver.
Mas eu acho que a capital é inevitável, quem vem aqui visitar Lisboa, né? Porque é muito bonito e tem muitos pontos turísticos. Talvez diria o Algarve, que é o sul de Portugal, que é muito famoso em termos turísticos também, a nível de praias e de todas essas coisas. E quando eu falo em Lisboa, falo também daqui de onde eu moro, que é na outra margem. Tem a ponte, que chama-se Ponte 25 de Abril, que liga aqui onde eu moro, em Almada, com Lisboa. E eu acho que quem quiser, quem tiver aqui que pensa em vir morar para Portugal, Margem Sul, que é aqui onde eu moro, é o melhor lugar de todos, que é pertinho do centro, a 5 minutos, 10 minutos da praia, é perfeito. E talvez diria o norte, para assim a pessoa conseguia ver Portugal de norte a sul. O norte é muito bonito também. E a zona do Gerês, talvez, que é já mais perto de Espanha, que tem umas paisagens lindas. Então, cara, vamos precisar conhecer Portugal. E vocês também, sempre que quiserem dicas, eu não vou falar agora, porque infelizmente, tipo, a live falta 5 minutos para acabar. Você acredita? 60 minutos já acabou. 5? É 5. Pô, aí, Essa nem é a passou dureza rápido. de se fazer o que ama. Na hora que você vê, acabou. Já foi, já Então, está no fim. não, já está no fim. Mas legal, cara, Pô, essas dicas que você deu aí. Tem vários amigos também que moram aí em Torres Vedras, dentre outras coisas, Torres que eles Vedras, é falam, perto. meu, você tem que vir conhecer porque é maravilhoso. E o Brasil também, é uma infinidade de locais que se vocês quiserem conhecer também, pergunta pra gente na bio, né? Lá no nosso Instagram, no nosso bate-papo, até porque o Uhum. meu WhatsApp é um canal aberto para qualquer pessoa do mundo, né? E, consequentemente, eu acho que o seu também, aí a gente pode tá trocando essas ideias e sugerir aí locais. Sim, E, por então falaram aí exemplo, também, desculpa, dos ah, Açores e da Madeira, que são duas ilhas aqui de Portugal continental, que são lugares maravilhosos em termos de paisagem, em termos de Açores e Madeira, que se vierem a Portugal, visitem que não se vão arrepender. pô, cara, massa, massa. Só uma dúvida, vai ser duas perguntas finais aqui, só uma dúvida. Claro. Eu, por exemplo, eu fiz a especialização de quase todas as metodologias de treinamento, porque eu sou um cara que não gosto, e isso me fez se sair muito bem frente à pandemia, que eu fiz a Uhum. especialização em quase todas as metodologias, até porque o estudo, para mim, não tem fim, sabe? Eu Claro, faço sem um, acabo dúvida. o outro, faço um, acabo o outro. Só agora que eu dei uma pausa por causa do número de idiomas que eu estudo. Mas Uhum. você dar aulas, parecendo índio falando. Uhum. Você dá aulas, por exemplo, de crossfit, algum tipo de arte marcial, ou apenas aquela musculação e funcional de academia, de estúdio? Não, olha, eu dou aulas de grupo, não sei se aí no Brasil tem aulas da Les Mills, que eu sei, mas não sei se é comum na sua academia, por exemplo. Eu dou aulas de body attack, já dei power jump, body pump, localizada, também fiz formação de TRX, por exemplo, hidroginástica, ou seja, esse tipo de aulas eu faço isso tudo. Relativamente ao treino em si, o que eu gosto e que eu já fiz formação é em treino com equipamentos portáteis, tipo aquela corda que nós temos, não sei como é que se chama aí, em inglês é Battle Rope, aquela corda grande, Sim, sim. Bosu, plataformas de estabilidade, esse tipo de treino funcional. Já fiz formação relacionada com isso. E depois são aquelas coisas mais específicas que todos os profissionais deviam fazer. Uma formação de treino com a coluna, recuperação do joelho, libertação miofascial, grávidas. São aquelas formações específicas que eu pessoalmente acho que acabar a faculdade e não fazer mais nada, o conhecimento fica muito, muito baixo. Eu acho que é essencial essas formações específicas, porque a faculdade, lá está, acaba por ser geral. E nós, para trabalharmos uma coisa específica com uma pessoa, temos que saber o que é que ela precisa especificamente, né? Não é só aquele conhecimento geral. E para falar para a galera aqui, tanto a galera daqui, né,
e, consequentemente, sirva para a galera daí também, porque aqui no Brasil o que não falta é espaço. O problema é a burocracia para se executar um negócio próprio. Mas se uma pessoa, por exemplo, ir para Portugal, por exemplo, nessa área da saúde, tudo, como personal, tudo, tem espaço, tanto em academias, tudo, ou é mais difícil? E a questão da burocracia, assim, por parte, para você, tipo, pô, vou executar um negócio próprio, tá? Vou abrir um estúdio, uma academia, é um pouco mais simples? É lógico que a gente sabe que investimento precisa ter, é um negócio próprio. Mas é um pouco mais Claro. simples ou é bem difícil de se acontecer? Olha, eu acho que quando um profissional é bom e dedicado em qualquer lugar, ele vai ter sucesso. Aqui em Portugal, em específico, na academia é fácil ter lugar, em qualquer academia, se o profissional for bom. Agora, é difícil ganhar bem, é um processo, porque depende da carteira de clientes, depende de contactos, mas hoje em dia, com a rede social como nós temos, com a possibilidade que nós temos de entrar no ginásio, por exemplo, não sei se estás que está, a tua câmera está bloqueada. Já está. De entrar numa academia, por exemplo, pagar uma renda e ter os alunos lá, eu acho que qualquer profissional que queira vir para Portugal trabalhar, que tenha um bom conhecimento, seja dedicado, proativo, vai ter sucesso garantido. Boa, boa. Pô, cara, e para finalizar, né? Mas assim, você pode dizer em uma palavra, ou no máximo duas, tal, com esses acontecimentos, assim, desde quando você nasceu, até os acontecimentos atuais no mundo, pandemia, essa guerra na Europa recente, o que você tira? Uma só, até para não se estender, porque falta 2 minutos, o que você tira de ensinamento maior aí para trazer para a galera aí, de observação, uma observação sua. Eu acho que temos que nos procurar melhorar a cada dia e, e tentar buscar sempre sermos um pouquinho melhores. É difícil dizer só uma palavra, mas talvez o que eu diria era ajudar ao máximo as pessoas que nos rodeiam, amar ao máximo as pessoas que nos rodeiam e se toda a gente fizesse isso, seria tudo mais fácil. É isso também que eu tiro de aprendizagem, ainda mais com esses acontecimentos recentes, que é o que eu sempre falo pro pessoal. Na hora que você acha que o mundo está organizado, tipo assim, acontece algo para provar que a gente tem que continuar fortes, continuar unidos, crescendo cada vez mais, porque sempre aparecem novidades assim, tanto grandemente positivas quanto imensamente negativas, né? Então, a gente tem que ir para cima. Mas agradeço demais a sua participação aí, Eli. Gostei demais da live com você. A gente conversou de tudo um pouco, desde educação, saúde, negócios, né? Nacional, internacional. Essa live ela fica gravada na minha bio, no meu Instagram, onde tem uma setinha para o lado, lá na página principal. Vai ser encaminhado também para o meu canal do YouTube, para compartilhar isso com o maior número de pessoas, a nossa voz poder ser ouvida e as pessoas poderem ter acesso, né, a essas informações, e que você continue aí com muito sucesso aí em Portugal. Espero aí futuramente te conhecer também pessoalmente. Saiba que quando você quiser vir para o Brasil, eu deixo claro isso em todas as minhas lives internacionais, você só vai pagar a viagem de ida e de volta. O resto é comigo aqui. Top, olha, muito obrigado pelo convite e deixo esse mesmo convite a ti, quando quiseres vir a Portugal, estás super à vontade. E pedir desculpa aqui, talvez pela imagem e som, que eu estou num apartamento novo, estou sem mobília, eco, pouca luz, com uma confusão, mas Nada. tem que ser. Nota 10, nota 10. Muito obrigado. Agradeço aí a Jéssica pela participação e todo mundo aí que assistiu. Compartilhe o máximo que puder. Fechou? Bom descanso e boa noite aí a todos. Obrigadão. Boa noite. Tchau.